A minha necessidade é essa. Quero entregar em tuas mãos. E a paz do Senhor guarda nossa mente, nosso coração e nos livra da ansiedade. E também quero que você ore, pedindo ao Senhor que fale contigo aquilo que é necessário para a sua vida, que venha fortalecer a sua alma, que venha vivificar o seu espírito, alegrar o teu coração. Vamos orar? Bem dizer ao Senhor em nome de Jesus. Pai, louvamos a Ti, Pai, porque o dom da vida o Senhor nos deu em Cristo, ó Pai. A maior expressão de amor, a mais perfeita expressão de amor podemos encontrar em Ti, por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Pai. Onde nos deu a vida por mim, deu a vida por cada um de nós, derramando o Teu sangue ali na cruz do Calvário, para que pudéssemos hoje estar perdoados, redimidos. Podemos, ó Pai, estar na Tua presença. Podemos, ó Pai, ser habitado pelo Senhor. Podemos, ó Pai, estar em comunhão com o Senhor e com cada um, com Tua igreja, ó Pai. Podemos, ó Pai, poder chamar exatamente o Senhor de Pai. Como filho, chegar diante do Senhor e dizer: Pai, a minha necessidade é essa, a minha dor é essa. Sim, Pai, eu preciso disso. Pai, eu não sei como que está o coração, as emoções de cada irmão que neste momento que está aqui conosco, ó Pai. Mas que o Senhor possa nesse momento, ó Pai, fortalecê-lo. Vivifica a alma, o espírito, ó Pai. Vivifica a saúde. Pai, colhe em Tuas mãos as petições, as súplicas, às vezes feitas em choro, Pai, neste momento. Toma em Tuas mãos, ó Pai. Que a Tua paz nesse momento guarde a mente, o coração de cada um, Pai. Que a alegria do Senhor agora venha a ser tomada em cada coração neste momento. Que a alegria do Senhor fortaleça. Que a alegria do Senhor neste momento traga um sorriso nos lábios. Traga agora o contentamento, ó Pai, em cada um, Pai. No nome de Jesus, ó Pai. Pai, também te peço, ó Pai, que por meio da Tua palavra o Senhor possa estar nutrindo, edificando, fortalecendo cada um neste momento. Conceda-me, ó Pai, de ser um instrumento nas Tuas mãos. Livra-me de errar. Que o Senhor venha ser louvado e glorificado, ó Pai. A Tua igreja venha ser edificada pela Tua palavra, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Conceda a cada um neste momento, ó Pai, a instrução, o renovar, o vivificar pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Convido a você a abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 6, do verso 1 ao 10. Gênesis, capítulo 6, do verso 1 ao 10. Abra a palavra do Senhor, seja ela por meio físico ou pelo celular. Gênesis 6, verso 1 ao 10. Diz assim: Como foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradavam. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé.
Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Queria repetir contigo agora o versículo 8 e 9. Se atente ao versículo 8 e 9, por favor. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Você vê aqui atrás, onde está fazendo uma referência de andar com Deus. E aqui nós vemos Deus relatando a história naquele momento como estava a humanidade, onde os homens estavam se multiplicando e com isso a maldade estava se multiplicando. Se voltarmos um pouquinho atrás, quando Deus cria o mundo, quando Deus estabelece cada dia a formação da terra, da lua, do sol, da água, da porção seca, dos animais, a própria criação do homem e da mulher. E aí nós vemos que Adão e Eva desobedecem a Deus, pecam contra Deus, e ali a morte física, a morte espiritual ocorre. E aí nós vemos que as gerações vieram caminhando. A gente vê que Caim mata Abel. Um descendente de Caim, chamado Lameque. A gente verifica que o pecado vai destruindo cada vez mais. O homem, quanto mais foi se afastando de Deus, a condição foi ficando cada vez mais precária, cada vez mais violenta, cada vez mais... o desígnio do coração do homem estava mostrando que era mal. Lameque, Caim mata um, mas Lameque mata 2. Matam 2 homens. E você lê o texto, quando Lameque está se referindo ao fato de ter matado 2 pessoas, você vê que na verdade ele está celebrando. Você consegue perceber o orgulho, como se fosse vantagem estar fazendo aquilo. A gente percebe tanto que o pecado estava na vida de Lameque, que ao dizer que ele matou 2, ele se refere à situação de Caim, quando Caim mata Abel, e Deus coloca sobre ele uma maldição. Ele, de certa forma, ele teme a Deus, ele teme ser morto, e Deus coloca uma marca nele, e diz que aquele que matasse Caim teria uma vingança de 7 vezes. Lameque, ao matar 2, ele já não demonstra temor, ele já demonstra a autodependência, a autoglorificação, e celebra, de certa forma, a piora da situação do gênero humano, ao dizer que de Caim 7 e de Lameque 70 vezes 7. Então a gente consegue avaliar como que o pecado, como o desígnio do coração humano, pela natureza agora pecaminosa, pelo fato de estar rompido o relacionamento com Deus, vai cada vez mais se perdendo, vai cada vez mais distanciando, até o ponto que acabamos de ler aqui, que Deus chega a dizer no verso 3, o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque ele é carnal. No verso 5, viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado, e continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Se você for no verso 11, diz assim, a terra está corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Então Deus narra a situação de como estava a humanidade naquele momento, cheia de violência, buscando o próprio prazer. Não é à toa que Jesus se refere como um dos sinal do seu retorno em dizer como nos tempos de Noé. Os tempos de Noé eram um tempo onde a maldade estava praticamente em grande ênfase na sociedade. Violência. Cada um casava, se dava em casamento, ninguém se preocupava com relação a Deus, a um relacionamento com Deus, ao temor a Deus, a reconhecer Deus. Estava cada um levando a sua vida do jeito que queriam, da forma que queriam. E a violência aumentando, a prostituição aumentando, a desintegração da sociedade aumentando. Essa é a história que Deus vem narrando daquele momento da humanidade. Mas aí quando a gente chega no verso 8, diz assim, Noé achou graça diante do Senhor. O que tornou Noé diferente daquele povo foi que a graça de Deus alcançou Noé. Assim, sobre a minha vida e a sua,
Quando a graça de Deus nos alcançou por meio do sacrifício de Jesus, quando o Espírito Santo de Deus agiu em minha vida e na sua, nos fazendo reconhecer o pecado, a justiça, o juízo, nos fazendo reconhecer que éramos pecadores, que estavam destituídos da glória de Deus, que estavam destinados ao inferno. A graça de Deus nos alcançou, nos apontou para Cristo, para a esperança, para a salvação, para a remissão. É a graça de Deus que muda a situação. A graça de Deus alcança Noé. E essa graça de Deus leva Noé a ter uma vida onde Deus fala que ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Quando você vai lá no verso 22, no final do capítulo 6, ao Deus falar sobre a arca, sobre o dilúvio, sobre as orientações que Deus dá para Noé, termina dizendo: assim Noé, consoante a tudo que Deus lhe disse, tudo que Deus lhe ordenara, Noé obedece ao Senhor. Noé era justo, íntegro e obediente, mas porque no verso 8 mostra a graça de Deus alcançou Noé e o levou a viver uma vida daquele tempo. Os contemporâneos de Noé não queriam Deus, a violência, a prostituição, a desintegração familiar da sociedade cada dia pior. Mas a graça de Deus alcança Noé e muda a vida de Noé e dá a condição dele viver em integridade, em justiça, e obedece a Deus em meio àquela situação. E aí chega a dizer para nós que Noé andava com Deus. Esse andar é no sentido de caminhar consoante, andar sobre a vontade, sobre a revelação, sobre a instrução de Deus. Ele caminhava com Deus, ou seja, segundo a vontade de Deus, aquilo que Deus dizia, aquilo que Deus determinava, Noé andava, Noé caminhava com o Senhor. Queridos, a nossa geração hoje não está diferente da de Noé. A nossa geração hoje, na minha opinião, está pior do que a de Noé. E se Deus não poupou aquela condição onde a violência estava grande, a maldade no coração do homem cada dia mais aparecendo na sociedade, nos relacionamentos familiares, na sociedade, Deus não poupou. Imagina hoje que quantas Bíblias eu tenho em casa, quantas Bíblias você tem em casa? Não havia uma Bíblia naquela época, mas nós temos aqui várias Bíblias em nossas mesas, às vezes cheia de poeira, pelo fato de a gente não estar lendo, pelo fato de a gente não estar buscando ao Senhor. Quanto mais é o dia de hoje, a justiça de Deus sobre nós, sobre a igreja, sobre o fato de ter uma palavra dele para nós. Nós sabemos que o coronavírus, como em outra pregação eu falei, é uma forma de Deus já estar trabalhando o juízo, um conserto na sua igreja, um conserto na humanidade, até porque Cristo está próximo de voltar. Então Deus está dizendo para a sua igreja: acorda, levanta, saia do comodismo. Nós podemos perceber o quanto que nós estávamos acomodados ao chegar nos nossos lares, o quanto que o culto familiar era uma coisa que nem se era mais vivenciado pelas famílias. Orávamos às vezes só quando estávamos na igreja, líamos a Bíblia só às vezes quando estávamos na igreja. Então podemos ver que apesar do coronavírus, sobre o que tem se passado, temos visto tanto de bondade da parte de Deus que tem sido para nós, para nos despertar, para nos mudar. Porque Jesus foi claro em dizer que como nos dias de Noé, seria um sinal da volta dele. E praticamente estamos vivenciando no hoje, na atualidade, os dias de Noé. Você vai falar de Deus, ninguém dá importância. Noé passou 100 anos falando sobre o dilúvio, sobre o juízo de Deus, sobre a ação de Deus. E só ele e a família dele entrou na arca. Queridos, o nosso tempo é um tempo de choro, é um tempo de sofrimento, é um tempo de clamarmos, de jejuarmos, de buscarmos a face de Deus, de nos arrepender da vida que estávamos levando, do comodismo, de estarmos mornos. É um tempo de nos humilharmos diante de Deus e clamar a Deus por misericórdia.
E não de ficarmos falando mal do governo, e não de ficarmos amaldiçoando. A igreja é chamada a orar pelas autoridades, a igreja é chamada a orar, a clamar ao Senhor. Queridos, é um tempo de nos humilharmos, queridos. O nosso tempo é um tempo de Noé, queridos. Isso nos mostra que Cristo está muito perto de voltar. Cristo está às portas. É um tempo, queridos, de humilhar, de buscarmos a Deus. É um tempo de choro, querido. Quantas almas que não conhecem a Cristo? Podemos experimentar isso na nossa família. Que Deus tenha misericórdia de nós, a sua igreja. E enquanto Ele executa o juízo em nós, Ele nos desperta, nos aviva, nos restaura e nos coloque de pé. Nessa última hora que o nosso Senhor está para vir, que venhamos cumprir a missão da igreja, cumprir a missão que Deus determinou a nós como tua igreja. Queridos, quando nós lembramos da história de Noé, o que vem à nossa mente primeiramente? Nós lembramos do dilúvio, mas nós lembramos da arca, nós lembramos de que Noé colocou os animais, macho e fêmea, cada um segundo a sua espécie, conforme a orientação do Senhor, dentro da arca. Nós lembramos dos feitos, da obra de Noé. Não que isso não tem valor, mas às vezes a gente passa batido ao ler esse texto. No verso 8, quando fala que a graça de Deus alcançou Noé, a graça de Deus levou Noé a viver uma vida íntegra, justa e obediente, mesmo em meio aos seus contemporâneos se perdendo, não querendo nada com Deus. E olha a história de que Noé, que Deus conta de Noé. É Deus contando a história de Noé. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. É o próprio Deus contando a história de Noé. Quando eu conto a história de Noé, eu lembro da arca, eu lembro dos animais, mas Deus, ao contar a história de Noé, Ele está dizendo que, olha, Noé era justo, Noé era íntegro, Noé andava com Ele. É o próprio Deus falando isso. Como seria a minha história, a sua história, hoje, se Deus fosse contar para nós? Será que teríamos a alegria de ouvir Deus dizendo que nós andamos com Ele? Será que nós poderíamos ouvir de Deus Ele dizendo que nós somos justos em meio a esses contemporâneos nossos? Será que Deus falaria que estamos sendo íntegros, obedientes a Ele, ao comparar com os nossos contemporâneos? Queridos, quando a graça de Deus alcança nós, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada, não tem como permanecer. É a questão da santificação. Deus vai agir por meio do Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, e nós vamos ser transformados, nós vamos ter uma vida em santidade, uma vida em santificação, porque Ele próprio vai trabalhar em nós. A própria situação, podemos referir novamente, do coronavírus, dessa pandemia, o quanto que nós paramos para refletir sobre a vida, como estávamos caminhando, quais eram os valores para nós, o que era prioridade para mim, onde que eu estava depositando a maior parte do meu tempo, era o que mostrava o que era de valor para mim. Às vezes eu deixava de ir para a igreja por qualquer coisa, estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Não estou desmerecendo o cansaço que vem, mas às vezes qualquer coisinha te juntava para deixar de ir para a igreja, para deixar de ler a Bíblia, para deixar de orar, ou quando muito fazíamos isso na igreja. Aí Deus nos tira o momento do culto, Deus nos tira tudo isso, para nos mostrar como está sendo a nossa história, como está sendo a minha história, como está sendo a sua história, para que a gente acorde e passe a andar com Deus, passe a caminhar com Deus. Esse andar, queridos, envolve andar em obediência, em conhecer a doutrina, os mandamentos, as instruções que Deus nos dá por meio da palavra dele, querido.
E podemos aprender aqui com a vida de Noé aquilo que a graça de Deus vai fazer em mim e você, como sinais de que estamos andando com o Senhor. Vamos ver uma primeira coisa de quem anda com Deus, como Noé andava, tinha. Quem anda com Deus, queridos, é andar em justiça. Deus fala que Noé era um homem justo entre os seus contemporâneos. Quando fala de justiça, queridos, nós vamos lembrar de uma palavra que é pouco usual hoje no nosso vocabulário, no nosso dicionário. A palavra equidade. Provérbios 1:3 vai falar para nós dessa palavra. A equidade é reconhecer igualmente o direito de cada um. Eu tenho direito, mas o meu próximo também tem. Nós somos muito, queremos ser justos ou querer justiça quando alguém pisa em nós. Ah, é o meu direito. Não, eu não aceito. Mas o meu irmão também tem direito, querido. Nós devemos ser justos. E essa justiça, ela tem que ser em retidão, sem curvatura, sincera, imparcial, não pode pender. Não pode haver um peso e duas medidas. Ah, com esse aqui que é do meu grupo, eu vou agir desse jeito. Com quem não é do meu grupo, eu ajo dessa outra forma, na mesma situação. Ah, foi um amigo meu que pecou, é irmão, é chegado meu, eu passo a mão na cabeça dele. Aí um outro irmão, porque não faz parte do grupo, peca com o mesmo pecador que você já quer excluir, quer fazer isso. Temos que ser imparciais, temos que ser justos, sinceros. A nossa justiça é uma justiça com trapo de imundícia. A nossa justiça, querido, provoca injustiça. Nós temos que andar segundo a orientação de Deus, segundo a vontade de Deus. E para saber como ser justo corretamente, nós temos que ler a palavra, conhecer a palavra do Senhor. Em 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, fala que os injustos não herdarão o reino dos céus. Queridos, nós somos chamados a praticar a justiça segundo a palavra do Senhor. Como ser justo se não busco conhecer ao Senhor e sua palavra? Como ser justo se não oro ao Senhor e peço para que o meu egoísmo seja massacrado, a minha vontade seja colocada, mortificada, para que se estabeleça a vontade de Deus, para que eu caminhe de forma justa? Todo mundo se corrompendo, todo mundo fraudando, eu vou continuar justo, porque o meu Deus é justo, o meu Senhor é justiça, e eu, como seu filho, devo andar em justiça, em ser justo. Uma justiça, como eu falei, em retidão, em pureza, em sinceridade, imparcial. Temos que ficar do lado de Deus e andar com Ele, e sermos justos em tudo. Nem que ao ser justo eu que venha tomar prejuízo, mas eu devo ser justo. Nem que ao ser justo eu perca, eu tenho que ser justo, porque é Deus nos chamando a andar em justiça. Um traço de eu ver, eu estou andando com Deus, como eu tenho sido justo? É um traço da gente ver como estamos andando com o Senhor. Um outro ponto que vai nos mostrar sobre andar com Deus também é andar em integridade. Noé era íntegro. Noé era justo e íntegro. Porque a graça de Deus deu isso a ele. A graça de Deus está sobre a minha vida e sobre a sua. Então Deus vai nos levar a sermos justos e íntegro entre os nossos contemporâneos. Podem estar celebrando o pecado, podem estar celebrando as suas vontades, podem se autoglorificar nas suas vontades, no seu pecado, mas nós vamos ser íntegros. Porque íntegro fala em questão de pureza, sobre em questão de integridade, de pureza, de nos mantermos incontaminados, de fugir da impureza, de fugir da prostituição, de fugir de todo e qualquer tipo de pecado. Correr para o Senhor e clamar a Deus por misericórdia, que nos ajude na luta contra o pecado, que nos ajude a levar uma vida em santidade, que nos ajude a levar uma vida em pureza. Essa integridade, querida, ela é inteira, é todo o nosso ser.
todo o nosso ser, é corpo, alma e espírito, de mente, de coração. Em tudo temos que buscar a integridade. E só tem uma forma de sermos santificados, é por meio da palavra. João 17:17. É por meio da palavra, da verdade de Deus, que nós somos santificados. Não há como viver uma vida em pureza, uma vida em integridade, se não lê a palavra, se não medita na palavra, se não vamos orar e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, me vivifica, me santifica por meio da tua palavra. Não há como viver uma vida em pureza, em integridade, se não andarmos com a palavra do Senhor. Porque é por meio dela que o Espírito Santo nos leva a uma vida de santidade. Não há como, querido. Rejeitar a palavra de Deus é rejeitar o meio que Ele nos dá de sermos santificados. A pureza, querido, sem maus desígnios. O texto falou que é continuamente mau o desígnio do coração do homem. Quando Jesus, em Mateus 15, 11, e depois do 17 ao 20, Jesus vai dizer o quê? Que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca que contamina o homem. Porque sai da onde? Do coração. Os assassinos, os pecados, tudo vai sair do nosso coração, do nosso interior. É por isso a necessidade de ler a palavra do Senhor, para que aprendamos como andar com Deus, aprendamos a vontade do Senhor, para que essa palavra vai nos santificando, essa palavra vai mortificando a nossa vontade. Antes éramos escravos do pecado, mas em Cristo fomos libertos dessa escravidão. Mas há uma natureza pecaminosa aqui, e nós somos chamados a andar no Espírito e não na carne. Precisamos nos sujeitar, nos submeter ao Espírito Santo, à palavra de Deus, para que Ele possa nos levar a uma vida de integridade, uma vida de pureza. Cristo está voltando, querido. Vamos acordar. O mundo precisa olhar para nós como igreja e ver a diferença, ver a presença de Deus, a graça de Deus que vai nos levar a sermos justos, a nos levar a sermos íntegros, a termos uma vida em pureza. A igreja é o baluarte da verdade. O ímpio não lê a Bíblia. A Bíblia que o ímpio lê é a minha vida, é a sua vida. É por meio da minha vida e da sua que ele vai entender sobre Deus, sobre Cristo, sobre relacionar e como andar com Deus através da minha vida, da sua vida. Querido, o pecado afetou todo o ser humano, toda a completude do ser humano, físico, espiritual, emocional, tudo. Cristo nos livrou da escravidão do pecado, nos deu uma nova vida. O Espírito Santo habita em nós. Ele nos deu a palavra dele para que possamos mortificar e andarmos no Espírito, andarmos com Deus. E podemos ouvir Deus ao falar da minha história e da sua e dizer: olha, o meu filho, a minha filha anda em justiça, anda em integridade, é obediente, anda comigo. Deus não vai falar falar a sua história pelo que você faz, pelo que você já fez no passado, pelas grandes coisas que você fez na obra dele. A história que Deus vai contar é aquela que somente Ele pode promover em nós através da sua graça, para que possamos andar em justiça e integridade. Somente o Senhor, pelo Espírito Santo, pela palavra, fará em nós. A história que Deus contará de mim e de você é aquela que somente Ele pode nos levar a viver ao andarmos com Ele. Qual é a história que Deus contará de mim? Qual é a história que Deus contará de você se Ele fosse contar agora? Será que Ele poderia dizer para mim e dizer para você: vocês andam comigo? Esse que tem que ser o nosso desejo, a nossa busca, a humilharmos a Deus, a buscarmos a face de Deus. Senhor, quero andar contigo, me ensina a andar contigo, vamos caminhar com o Senhor. Senhor, tem misericórdia.
Eu vejo aqui Noé, Enoque, quando ele fala que Enoque andou com Deus e depois ele já não existia porque Deus o arrebatou. Elias foi arrebatado porque andava com Deus. Queridos, a igreja tem que andar com Deus. Por meio de Cristo, do sacrifício de Jesus, Deus nos deu essa maravilhosa riqueza de o Senhor habitar em nós e nos levar a andar com Ele, nos dar toda a capacidade, tudo o que precisamos, nós encontramos em Deus para andar com Ele. A questão é que às vezes a gente quer andar segundo a nossa vontade, nós nos apegamos a esse mundo e queremos andar neste mundo. Andar um pouco mais, andar um pouco ali, para depois eu buscar a Deus, depois eu me dedicar mais ao Senhor. Queridos, devemos andar com Deus, caminhar com Deus. E esse andar diz respeito, querido, à conduta de vida, às ações, como nos portamos, como nos caminhamos, como procedemos. É esse andar que está dizendo. Como temos caminhado, como tem sido as nossas ações. Aí voltamos ao que Jesus falou, é do coração, é de dentro que sai, porque o que eu penso, o que eu acredito, é o que vai me levar a caminhar. Eu acredito nisso, então eu vou andar dessa forma. Os meus valores são esses, então baseado nesses valores eu vou andar desse jeito. Então o coração, o nosso interior mostra o que é que nós temos buscado viver, quais são os valores, quais são os princípios que nós temos buscado a viver. E muitas das vezes a gente percebe que está muito longe do princípio bíblico, da doutrina bíblica, do ensino que o Senhor nos deixou. Querido, vamos andar com Deus. Vamos anelar de toda a nossa vida andar com Deus, guardar os seus mandamentos, viver com Deus. Porque a sua graça nos dá essa condição, a sua graça é graça e nos levará a andar com Ele. Nosso Senhor está voltando, queridos. Nosso Senhor está voltando. Vamos andar com Deus. Vamos caminhar com o Senhor. É melhor andar com o Senhor, que é o caminho de vida eterna, do que andar no caminho deste mundo, que é caminho de perdição, de condenação. Cristo é o caminho, e nós não chegamos a Deus por outro caminho, é só Cristo. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Cristo é o caminho. Vamos andar com Cristo, vamos andar com o Senhor, nos agarrar, apegar ao Senhor. Ele é nosso Pai e vai nos ajudar, vai nos dar capacidade, vai nos dar condição de andar com Ele. Talvez é isso que Deus está querendo falar comigo e com você. Estávamos andando em vários caminhos por este mundo, que só nos estavam nos afastando de Deus. E ao Deus fazer a gente ficar recluso, a pararmos para pensar a nossa vida, o nosso conjunto de valores, os nossos padrões, vimos o quanto estávamos longe do Senhor, mesmo estando na igreja, mesmo falando de Deus, mesmo falando de Cristo. Mas que bom que o Senhor nos deu esse momento. É a bondade dEle, a misericórdia dEle nos dando a oportunidade de mudar, nos dá a oportunidade de arrepender, confessar o pecado e sermos curados, sarados, transformados e preparados para desempenharmos essa caminhada com Ele. Louvado seja o Senhor, bendito és Tu, Senhor, aleluia, louvado é o nosso Senhor. Andar com Deus é andar em obediência. Nós vimos as duas primeiras partes que fala que Noé andava com Deus em justiça e em integridade. Mas nós vemos também um traço do andar com Deus é a obediência. Obediência é a sua voz. Verso 22 diz: assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Tudo que Deus ordenou a Noé, ele obedeceu. Ele obedeceu a palavra de Deus, a instrução do Senhor.
Deus nos deixou a sua palavra, a sua instrução. De Gênesis a Apocalipse, Deus se revelou a nós. Deus nos revelou o Cristo, o resgate, a remissão, o perdão na cruz do Calvário. Deus nos revelou como caminhar com esse Deus, com o Pai, como andar com Ele, com a sua palavra, a sua instrução, o seu padrão. O padrão do reino é esse, querido. Nós pertencemos ao reino de Cristo, então o nosso padrão é esse. É esse padrão de justiça, de integridade, de pureza. Devemos obedecer, devemos conhecer, meditar e obedecer. Não obedecer por aparência, porque nós, como seres humanos, somos mestres em obediência por aparência. Ou dizer por mim, todos nós somos assim. Quer ver um traço de como somos obedientes por aparência ou por medo? Um radar na rodovia. O radar mostra para a gente que a velocidade é 80. O que nós fazemos? Nós obedecemos por medo da multa, por medo da punição. É uma obediência aparente. Vou reduzir a velocidade, passo 80, passou o período de não mais tem como ser multado, o que a gente faz com o acelerador? Pisa, vai a 100, 110. Outro radar de 80, reduzimos, porque não queremos tomar multa, não queremos ser punidos. Isso é obediência aparente. E muitas vezes a nossa obediência a Deus é assim, por medo dele pesar a mão, por medo de orar e pedir algo que Deus não dá, por medo de perder alguma coisa, ou às vezes porque precisamos de algo. Olha, eu preciso de um emprego melhor, eu preciso de... Aí começamos a obedecer de forma aparente. Então muitas vezes a gente obedece a Deus de forma aparente, por medo da punição, por medo do inferno, não porque poderemos perder a presença dele, mas muitas das vezes a gente obedece por medo do inferno, a gente obedece por medo de perder as suas bênçãos, mas não obedecemos, não temos medo de perder a presença dele. A gente fica com medo de perder as coisas, mas não de perder a presença, a comunhão com o Senhor, porque o pecado separa, e o relacionamento só é restaurado quando confessamos o pecado arrependidos. O relacionamento em Cristo é restaurado. Então devemos obedecer a palavra do Senhor, devemos conhecer a palavra do Senhor, porque como obedecer se eu não conheço o que devo obedecer? Devemos meditar nessa palavra, devemos ler essa palavra, devemos clamar ao Senhor: Senhor, abra o meu coração para dispor a obedecer a Tua palavra. Senhor, abre os meus olhos para que eu contemple a Tua palavra, para que eu compreenda a Tua palavra. Abra meu entendimento, Senhor, que a Tua palavra me mude, que a Tua palavra me transforme, que a Tua palavra me vivifique, que a Tua palavra me faça mortificar o pecado em mim, que eu conheça o Senhor. Coloque a eternidade nos meus olhos, para que eu olhe somente para o Senhor, e não o que é passageiro aqui nessa terra. Coloque a eternidade nos nossos olhos, para que eu não olhe para o que é passageiro, e perca o foco do Senhor, perca o foco da Tua palavra. Precisamos conhecer a palavra para andarmos em obediência, mas obedecer a Deus, porque sabemos que Deus, ao nos dar o padrão para caminharmos, Ele está fazendo aquilo por amor, porque Ele sabe o que é melhor para nós, e a Sua palavra são limites que não nos deixam cair, são limites que não nos deixam afastar dEle. Então devemos obedecer a Deus por amor, porque reconhecemos que Ele sabe o melhor para nós, reconhecemos a soberania dEle, porque não sei o dia de amanhã. Então eu vou obedecer a Deus por amor, porque eu não quero perder a presença dEle, eu quero andar com Ele. Eu quero andar com Ele. Isso nos levará a entender o valor da obediência. E como preguei na última mensagem, está associada a obediência à alegria. A alegria. Queridos, a obediência a Deus é um teste para a nossa fé. Porque como que eu professo que amo a Deus, que ando com Deus, que conheço a Sua palavra, se as minhas atitudes são de desobediência? Que fé é essa que eu estou demonstrando ter? Que fé que eu digo que reconheço Cristo, que reconheço a palavra dEle, que entendo a palavra dEle, se a minha vida não é de obediência? É um teste para a nossa fé.
a nossa obediência. É um teste para o nosso amor, a obediência à palavra. Porque Jesus nos diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Esse guardar é de vir, meditar, conhecer essa palavra, ser transformado por essa palavra e viver essa palavra. Como eu digo que amo a Deus se eu não guardo e não obedeço essa palavra? É um teste para a minha fé e para o meu amor que eu professo ter em Deus. É um teste para a sua fé e para o seu amor que você professa ter em Deus. A obediência é um traço daquilo que Deus vai formar em nós, da nossa caminhada com Ele. Sermos justos, sermos íntegros, andarmos em obediência, Deus vai formar isso em nós. Deus vai transformar a nossa vida, mortificar cada vez mais nossa vontade. Andaremos em santificação e andaremos com o Senhor. São traços da nossa vida que Deus vai produzir em nós na medida que caminhamos com Ele, na medida que caminhamos com Cristo. Bendito é o Senhor, glorificado é o nosso Deus. Deus seja louvado, exaltado, grande é o Senhor, Pai. Queridos, volte de novo à pergunta que está aqui. Se Deus fosse contar a nossa história, como seria? É um momento de refletirmos como temos andado com o Senhor. Em toda a nossa vida, nossa família, ministério, trabalho, tudo. É tudo. Como temos andado com o Senhor? Será que ouviríamos Deus dizer que nós andamos com Ele? Em meio aos nossos contemporâneos que só querem viver no pecado, se distanciando cada vez mais do Senhor. Estamos andando com Deus? Queridos, mesmo vivendo numa sociedade, uma sociedade que está cada dia mais distante, cada dia mais afrontando a Deus, nós devemos, ao ser alcançados pela graça de Deus, contar com a ajuda da graça de Deus, para nos andarmos com Deus, praticando justiça, praticando a integridade, sendo obediente, reconhecendo a voz de Deus e obedecendo a voz de Deus, de todo o nosso coração, anelando andar com Ele. Vamos andar com Deus, queridos. Vamos andar com o Senhor. Vamos anelar, agarrar o Senhor e falar: Senhor, quero andar com o Senhor, preciso andar com o Senhor, me ajuda, me sustente nessa caminhada. Quero chamar você agora a orar. Quero chamar agora você a refletir a essa pergunta: como seria a sua história contada por Deus? Vamos orar? Caiu? Pai, nós somos chamados pela Tua graça. Em Cristo o Senhor nos perdoou, nos redimiu, habita em nós e nos deu a Tua palavra, Senhor. A história de Noé, de Enoque, de Elias, tantos outros que o Senhor contou, era que eles foram justos, íntegros, obedeceram ao Senhor, amavam ao Senhor e andavam com o Senhor. Que o Senhor gere cada dia em mim, em cada um de nós, essa vontade, esse anelo de andar com o Senhor, de caminhar com o Senhor. Que a Sua graça nos sustente, ó Pai, e nos leve a cada dia a andarmos em justiça, em integridade, em pureza, em retidão. A andarmos, ó Pai, nos abstendo de toda impureza, a andarmos nos abstendo de todos os maus desígnios do nosso coração, mortificando a nossa vontade, o nosso querer, e vivendo a vontade do Senhor, vivendo o padrão do reino do Senhor, que o Senhor nos dá em Tua palavra, e nos dá o Teu Espírito Santo, para que possamos andar no Teu Espírito, e conseguirmos andar com o Senhor. Me sustenta, sustenta a minha família, sustenta a família do meu irmão, a minha irmã, cada um, sustente pela Tua graça, os transforme, oh Pai amado, gere cada vez mais amor ao Senhor, amor à Tua palavra, que cada um ande com o Senhor, que andemos com o Senhor, e que possamos ouvir da Tua boca, ao falar da nossa história, que nós andamos com o Senhor, nós caminhamos com o Senhor. Que esse seja o desejo do meu irmão. Há uma semana pela frente, Pai. Que cada um de nós anele andar com o Senhor.
Anele buscar o Senhor, orando, lendo a Tua palavra, buscando a Ti em tudo, Pai. Oh, Pai, restaura, vivifica, fortaleça a alma de cada um agora, o desejo, a vontade de caminhar com o Senhor, de buscar mais o Senhor, de estar cada dia mais firmando com o Senhor e andando com o Senhor. Oh, Pai, guarde a entrada e a saída de cada um. É uma semana que está se iniciando. Alguns de nós vão ter que sair, trabalhar, ter em contato, Pai amado, que o Senhor deixe imunizado, que o Senhor, oh, Pai amado, livre de toda contaminação, que a graça do Senhor sustente, que a graça do Senhor os faça andar contigo. E em tudo que eles fizerem, o Senhor seja louvado e o Senhor os abençoe. Que as misericórdias do Senhor sustente nas nossas debilidades, nas lutas contra os pecados. Pai, que a consolação do Teu Espírito Santo traga sobre nós alegria, refrigério, força, coragem e interceda por nós. Porque muitas das vezes nós não sabemos como orar, mas o Teu Espírito Santo intercede por nós, habita em nós e nos faz caminhar com o Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia.